Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar meu coração. E transforma mesmo, viu, Silvana? Transforma. Porque ele consegue tirar da gente aquelas coisas mais complicadas em nível de sentimentos e transformar mesmo. É verdade. Né? É pedir, né? Pedir, Senhor, transforma meu coração, né? Muda, me dá o teu coração, ter o coração de Jesus, né? Devemos pedir isso a todo instante. Claro. Eu acho que a música tem esse poder, viu? Às vezes, quando nós temos algumas dificuldades, não é, doutora? Você está passando por algum momento difícil, existe sempre uma música, né? No nosso caso, uma música Universo Católico, que sempre traduz para a gente aquele sentimento. E quando a gente ouve, liga, coloca o som, aquela música, ou no carro, ou em casa, você percebe uma tranquilidade maior em relação àquilo que você tem para resolver. Porque a música nos insere nesse mistério que a palavra em si, ela não consegue fazer, né? Então, por isso que é bonito, né? Esse dom de você fazer as pessoas inserirem-se num mistério que elas não compreendem, não é? Verdade. Que bom. Padre, para honra e glória do Senhor, tenho testemunhos de pessoas que estavam assim, passando em frente da igreja para se matar mesmo, para se suicidar, e me ouviu cantando dentro da igreja e entrou na igreja. Que bonito, hein? Né? É o poder de transformar. Isso. E aí a pessoa vem testemunhar. Então, veja a responsabilidade, né, da música, a responsabilidade de estar cantando, não é? Mais ainda, de salvação, de ser motivo de salvação para as pessoas. Né? Então, reflete ainda mais na responsabilidade de oração para que essa música vá mesmo de encontro ao irmão. Que bom. Você que ligou agora, o programa, a Rede Século XXI, o programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando com a doutora Elly, estamos conversando com a Silvana. Aliás, o programa de hoje está um programa bem aberto, não é? Com muitas coisas importantes, com música, com reflexão. Por isso, doutora Elly, eu queria que a gente começasse também a conversar. Por exemplo, eu vou te procurar para trabalhar um pouco todas essas questões que às vezes podem estar um pouco mais desordenadas do que o normal. Você no outro bloco, você falava justamente de coordenar essas coisas, né? Alma, o psique, como é que isso chega para a pessoa que vai até o seu consultório, para conversar, como é que você faz tudo isso? Então, primeiro a pessoa chega com uma queixa, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico, que são as doenças que é normal, mais assim, atuais, né? Sempre existiu, mas assim, hoje a medicina nos ajuda muito, a psicologia, a psiquiatria, né? E muitas vezes o diagnóstico não é bem aquele, né? Como aconteceu essa semana, atendi uma pessoa com síndrome de pânico e ela não está com síndrome de pânico, ela está com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. A gente não tem essa capacidade de discernir isso, olha que interessante. Não, o médico falou isso para ela. Ah, tá, o médico. Né? Mas eu falei, olha, não sei que médico é esse e tal, ele acho que ele estava meio equivocado, mas não é bem isso que você está sentindo. Não é assim, assim, assim. Fui descrevendo, ela falou, é exatamente isso. Falei, então é TAG, é transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, assim, e aí a gente vai desenvolvendo a conversa, né? Às vezes, não num primeiro encontro, mas assim, conforme as coisas vão sendo encaminhadas, né? Aí eu já vou falando essa questão dessa tridimensionalidade que nós temos. E quando a pessoa se diz católica,
né, professa, fala, olha, eu sou católica e tal. Então, eu já me sinto mais à vontade, né? Como diz uma amiga minha, eu vou vender melhor o meu peixe, né? Então, a gente até compara, olha, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos Pai, Filho e Espírito Santo, mas somos 3 em 1 também. Corpo, mente e espírito. E essas 3 dimensões precisam estar em equilíbrio, né? Para que possamos viver uma vida segundo, né? um equilíbrio interessante, uma coisa que você vai caminhar, vai ter suas dificuldades, não é porque faz terapia, vai num grupo de apoio, como a oficina de emoções, né? Você não vai ter mais problemas. Não, muito pelo contrário. Você vai enxergar eles ainda mais. Eu acho que é igual essas questões de hoje digital, que você vê a imagem um pouco mais nítida, mais perfeita, não é? Na televisão, por exemplo. Então você passa a ter um outro olhar e às vezes esse olhar acrescenta alguns problemas que você não via. Porém, eu acho que aí entra uma questão, um detalhe importante da psicologia, que ela vai te dar os elementos para você trabalhar aquelas outras coisas que você não via. Isso. Eu acho que quando a pessoa se dispõe a fazer um acompanhamento psicológico, ela tem que estar disposta a se conhecer um pouco mais, senão não adianta, né? Depende da pessoa, não vai depender só do técnico, né, do psicólogo, porque o psicólogo ele vai ajudar a pessoa a enxergar. Eu costumo dizer assim, olha, é como se as 2 torres gêmeas estivessem caídas em cima da gente. Você está lá embaixo, você sobreviveu, então eu vou com os guindastes, com os cães, com tudo, para tirar você debaixo dos escombros, mas as ferramentas estão dentro de você. Tudo está dentro de nós, padre. Tudo está dentro de nós. Agora, Só que a gente precisa suscitar isso. mergulhar, fazer esse mergulho, como diz Santo Agostinho. Entre para dentro. Então, não é só ficar na superfície, mergulhe. Não fica só vendo, né? Nossa, como eu sou legal, como eu sou bom, como eu sou bacana. Mas vai lá no profundo, né? De você mesmo. E depois não fique só aqui. Suba para o alto. Agora, uma coisa legal disso aí, assim, eu acho que as pessoas elas têm uma certa dificuldade quando fala de espiritualidade ou de voltar-se para si, buscar lá dentro, como você mesma disse. Eu acho isso muito importante, mas tem pessoas que podem confundir um pouco pelo seguinte, elas acham que é simplesmente tirar aquilo que é de ruim e aquilo fica exposto e pronto. Não. Mas é a pessoa saber que vai tirar isto, ela vai se conhecer, conhecendo a sua limitação, e ela vai poder até rezar melhor. Ontem, inclusive na noite crismática, eu estava aqui e falava justamente isso, né? Nós temos que aprender a conhecer a nossa limitação, ver de fato qual é a minha limitação, mas não para ficar nela, Sim. não para ficar no erro. Sim, mas sim. olha, eu vou trabalhar melhor, vou poder rezar melhor, ser uma pessoa melhor dentro da comunidade, mesmo com as minhas limitações. Exatamente. E outra, através das minhas limitações, fazer com que elas sejam treinadas, educadas, gosto muito da palavra adestrada, né? Adestrada. Adestrada, porque muitas vezes eu tenho que ficar quieta, muitas vezes eu tenho que me fingir de morta, muitas vezes eu tenho que segurar. Isso seria o que a gente chama de hoje, né, dentro da espiritualidade, por exemplo, de um discernimento, de uma ponderação, de um discernimento? Seria a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Eu gosto muito, porque assim, é muito forte falar assim, adestrar para uma pessoa. Claro, porque você pensa Porque você pensa no cachorrinho, num tigre, num leão. Né, Silvana? Mas às vezes aquilo que está dentro de mim tem a força de um tigre, tem a força de um leão, que é o meu temperamento. Mas eu tenho que chegar e ficar, Ellen, isso. quieta, Ellen, Mara, junto, senta, finge de morta, porque às vezes a coisa vem num vulcão tão grande, aquela que eu tenho que pegar, engolir, segurar e colocar no devido lugar e esperar a hora certa, muitas vezes, para poder chegar na pessoa e falar. Porque senão vai ser uma bomba atômica. Até mesmo o não, ele precisa ser dito até de uma maneira mais ponderada, né? Você pode ser até uma pessoa que tem um temperamento muito explosivo, você tem que saber como chegar até outra pessoa. Porque nem sempre, não sei se a Silvana pensa a mesma coisa que a gente, nem sempre a pessoa não tem assim... a obrigação de tentar entender os nossos destemperos, não é? Sim. Então você tem que trabalhar as emoções bem, não é? É verdade. A nosso rosto é do irmão, né? O problema é nosso. Mas, né? A cara é para o irmão. Mas é verdade o que você disse, não? Olha que interessante tem que isso. segurar, né? Tem que... Já às vezes, eu falo muito assim, porque eu tenho 3 netos, gente. Coisa mais linda do mundo.
E às vezes, né, você tem que falar mais, né? Tem que saber falar não. Aí e a gente é sempre bonzinho, né? Aí diz assim, ô vó, mas por que você está falando não? Né? Por que você está falando assim? Mas a gente tem que, né, saber controlar nosso sentimento, as coisas na hora certa, né? Muito bom. Mas olha, a Silvana disse uma coisa, não sei se a doutora concorda com isso, olha só. O nosso rosto, né? A pessoa, de fato, ela tem que olhar para a gente, não que a gente tem que ficar rindo o tempo todo, mas assim, a gente tem que saber como a gente... Você na televisão, por exemplo, ou numa missa na sua comunidade, a pessoa chega lá para participar da missa, você está cantando, derrubando o microfone, está fazendo as coisas com raiva. Como é que você vai ser para outra pessoa, naquele momento, um canal de espiritualidade para com Deus? Exatamente. Né? Então, por isso que, quando você disse adestrar, que eu usei até a palavra assim, mais ponderar de acordo com a espiritualidade, de fato precisa isso, né? Você tem que, de fato, conhecer bem as suas emoções para você poder lidar melhor com as pessoas e, claro, com você mesmo. Eu acho que a psicologia entra nesse campo, né? Primeiro comigo mesmo, Tá. lidar comigo mesmo, me amar, entender a minha história, fazer um trabalho de perdão, ter um caso de amor com a minha história, para aí sim eu poder amar o outro, porque senão eu vou fazer com que o outro, eu vou querer que o outro seja como eu quero, a minha imagem e semelhança. Agora, a doutora usou uma expressão aqui, a doutora Ellen, de um caso de amor comigo mesmo, não é? Sim. A primeira impressão que a gente tem é, mas que história é essa, né? Como é que eu vou ver um caso de amor comigo, né? E é bom isso. Eu entendo que é um conhecimento profundo daquilo que de fato eu sou, né? Para poder olhar e ter um relacionamento interessante com a outra pessoa, né? Sem medo daquilo que eu sou. Porque o conhecimento de si mesmo ajuda muito a você se relacionar com o outro, e muito. Porque você diz, não, eu não vou falar nada agora, porque se eu falar, vai ser meio complicado. Isso, então, eu vou ficar espera mais as coisas quieto, acalmar. dar uma acalmada, depois eu falo aquilo que eu Isso, preciso dizer. é. Né? Porque Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, igual a esse, é amarás o teu próximo. Como a ti mesmo. Se eu Até não que eu me tô bem. amar, eu não consigo amar o outro. Que bom. Olha só, falando de tudo isso, nós temos, você sabe que existem, inclusive a doutora Ellen entrou aqui com o livro A Grande Promessa, né, onde nós lemos e temos as 12 promessas do coração de Jesus. Nós temos a primeira promessa, eu gostaria que você acompanhasse esse VT comigo, para entender um pouco como que essa primeira promessa acontece na nossa vida, como que a gente pode, a senhora tem ela aí, né, doutora? Como que a gente pode viver isso? Você está vendo aí, ó, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. E ainda tem lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Existem coisas importantes e a gente nem sempre dá atenção a isto. Quando se diz que a bênção vai estar sobre as casas, é muito importante a gente ter essa referência de que nós precisamos de bênçãos. Bênçãos em todos os sentidos. Agora, se você tem na sua casa a imagem, né, do Sagrado Coração exposta, segundo a promessa que Jesus fez a Santa Margarida, você de fato terá essa bênção perene, por todo sempre. Então vale a pena, se você que está acompanhando agora o programa Você Pode Ser Feliz, tem a possibilidade de ter esta imagem ou um quadro do Sagrado Coração de Jesus, até mesmo fazer a entronização da devoção ao Coração de Jesus na sua casa, por que não? Você está cumprindo com a primeira promessa. E aí, claro, você vai viver de maneira muito plena mesmo, aquilo que nós estamos apresentando aqui. Muito bem, e quando se fala disso, a gente fala de música, a gente fala daquilo que é essencial para nós. Coração de Jesus, música, inserir cada um de nós no mistério de Deus. E é isso que eu peço a Silvana, que está aqui com toda a sua propriedade espiritual para nos ajudar nisso. Terminamos o bloco, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Então, como a Ellen trouxe o livro, né, das promessas, vamos cantar isso. Isso. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco,
Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor, eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.